Boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa palestra de hoje, em nome de Jesus, em nome do seu Raul Cury, que é o mentor desta casa e fundador desta casa. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. E hoje, nós chamamos sempre uma palestra especial, quando recebemos um amigo que vem de fora. O Fábio já é nosso amigo aí da casa, já esteve conosco aqui outras vezes. Vem lá de Ribeirão Pires, do Recanto de Lúcia, irmã Sheila. E é uma alegria recebê-los, o Fábio, a Cristina e a sogra. Está sempre junto, né, Cris? Então, é uma alegria muito grande, ter vocês aqui mais uma vez. Para a gente iniciar, eu vou pedir a Rosalina para fazer a leitura do livro, depois o André vai fazer a prece, e aí nós vamos chamar a Cláudia para fazer a apresentação do Fábio, e a gente já passa a palavra para o Fábio, que vai falar hoje para nós de Santo Agostinho, A irmã Sheila. Nossa, onde que eu estou com a cabeça, Irmã Sheila, gente. Acabei de falar para o Claudinho lá atrás, que ia falar da irmã Sheila. Deu um branco. Então, é isso. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A mensagem de hoje à noite é para isto: não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado. Pedro, capítulo 3, versículo 9. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tirinesante? Se assim fora, o ministério do reino... Um minutinho. O ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da boa nova, em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormenta as almas na terra, a fim de contribuir na extinção delas, e que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimente, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre. Pensa nisso e busque entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. Muita paz a todos. Boa noite. Fechando os nossos olhos nesse momento, acerenando os nossos corações, elevemos os nossos pensamentos à figura de Jesus e faremos a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude,
o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Boa noite a todos. Com muita alegria, como a Sonira disse, que recebemos aqui o nosso irmão e amigo Fábio. Fábio Alessio Romano Dionisi nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1955. Ele é engenheiro químico, mestre pela USP, empresário, atua na área editorial espírita, onde é sócio fundador da editora Dionisi, responsável pela Folha Espírita Carbar Schutel, e na lide espírita é escritor, articulista, orador, jornalista, brilhante palestrante, né? Professor, e atualmente é responsável pelo Centro Espírita Recanto de Luz Irmã Sheila, na cidade de Ribeirão Pires. Um prazer tê-lo aqui conosco, que a espiritualidade esteja presente, o inspirando em boas palavras, né, que possamos todos ter um bom aprendizado nessa noite. Obrigada. Depois dessas palavras, eu estou emocionado. Estou mesmo, estou brincando, não. É um prazer, já é um prazer voltar aqui, ainda entre amigos, muito mais, né? E agradeço a abertura para poder falar sobre a Irmã Sheila. Eu não lembro se a última vez eu falei da Irmã Sheila ou não. Acho que não, né? Eu falei sobre Santo Agostinho, mas foi no outro lugar. Foi naquele seminário, Medicina da Alma, que na realidade está ligado à Irmã Sheila. Eu vou contextualizar de novo. Eu sou do Recanto de Luz Irmã Sheila, lá de Ribeirão Pires, e nosso trabalho está voltado à cura e cirurgia espiritual. Né? Quando a gente fala cura e cirurgia espiritual, a gente fala cura espiritual e cirurgia espiritual. Colocar cura, parece que a gente está prometendo cura, e não é verdade. No plano físico, nós fazemos tratamentos que podem resultar ou não em curas. E o nosso Recanto de Luz Irmã Sheila, inclusive que se encontra o médium Edson Barbosa de Souza, que muitos de vocês devem conhecê-lo, porque ele esteve aqui, né? Em 1º de abril, e não foi mentira, verdade, ele esteve aqui dia 1º de abril, e oxalá ele vai voltar, e ele faz esse trabalho já há quase 33 anos. E dentro do Recanto de Luz Irmã Sheila, são 6 anos agora, né? Mas esse trabalho já existe há 33. E esse trabalho ele está ligado a uma cidade espiritual chamada Alvorada Nova, que é do Carbar Schutel. Nessa cidade espiritual, que é conhecida graças ao Abel Glasser, que através da sua mediunidade e de uma equipe grande que trabalhou com ele, sobre a coordenação do Carbar Schutel, Carbar de Souza Schutel, nós ficamos conhecendo a cidade. Esse é um livro escrito sobre essa colônia espiritual que chama-se Alvorada Nova. Para as pessoas que têm interesse, vale a pena ler esse livro, porque assim a gente tem contato com uma cidade espiritual, saber o que é essa cidade espiritual, né? Apesar de a gente ser espírita, apesar de a gente estudar, participar, pouca gente tem noção do que vai ser depois e como acontecem as coisas do outro lado. Lê o Nosso Lar, talvez tenha lido Patrícia, né? As Violetas na Janela, mas muita gente, a gente percebe pelas palestras que muita gente não tem noção de como é que é uma cidade espiritual. O Carbar é o governador da cidade, e ele é responsável por tudo já há muitos anos, há muitas décadas. E nessa cidade espiritual tem um hospital espiritual chamado Casa de Repouso,
que é conhecida carinhosamente de Hospital de Sheila, mas oficialmente o nome é Casa de Repouso. E é Hospital de Sheila porque ela é administradora geral. E ela tem um nível evolutivo, tamanho, que ela não se reporta ao Carbar. É como se fosse um governo paralelo. Mas é diferente do que acontece aqui na Terra. Existe uma grande fraternidade e união entre os dois, né? Não existem feudos e aquelas coisas todas que nós conhecemos. Esse hospital, ele atende principalmente desencarnados. Porém, nós sabemos que muitos pacientes em hospitais aqui na Terra, hospitais espirituais aqui na Terra, também fazem tratamento nesse hospital, né? Inclusive, recentemente, até a minha esposa fez um tratamento nesse hospital. Existem muitas casas que trabalham com cura e cirurgia espiritual. A Sheila é apenas uma, e quando nós fazemos esse tipo de trabalho, nós reportamos, na realidade, a esse hospital, que chama-se Casa de Repouso. Tanto que os nossos prontuários estão lá. E quando é feito a triagem, como aconteceu aqui, é enviado para lá, a equipe médica faz as orientações médicas lá e volta para cá. E o nosso mentor, que é o Dr. Stephanie Oso, recebe as orientações, o receituário, ele analisa se ele acha que é bom ou não é bom, e depois ele registra, né? Então, eu gosto de mostrar um pouquinho como é que funcionam essas coisas, porque por detrás de tudo existe uma estrutura muito grande. E a irmã Sheila é administradora geral da casa e desse trabalho. Existem cadastrados já, eu tenho cadastrados por mim aproximadamente 40 centros espíritas no Brasil que fazem trabalhos ligados à irmã Sheila. Com o nome Irmã Sheila, são 17 que eu conheço. Então, para vocês verem a quantidade de centros espíritas que estão ligados à Irmã Sheila. A maioria através de alguém que é da equipe da Irmã Sheila. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes tem o seu grupo, né? Existem vários médicos que trabalham. Seria impossível para o Bezerra de Menezes atender simultaneamente dezenas de centros, né? A mesma coisa acontece com Eurípides, a mesma coisa acontece com outros conhecidos nossos. E com a irmã é a mesma coisa. Existem 14 equipes nesse hospital e existe um conselho. Cada líder desse hospital, dessas equipes, faz parte do conselho. E o Dr. Stephanie Oswald é o presidente do conselho deliberativo desse trabalho. E é o nosso orientador e o nosso mentor. É quem faz toda a coordenação do trabalho lá no Recanto de Luz Irmã Sheila. Já deu para perceber que ela tem um viés muito grande ligado à cura. E ela realmente ama a cura. Tanto que ela se dedica. Não é a única coisa que ela faz, não. Ela tem, na realidade, 3 grandes objetivos. O mais notório, que é mais conhecido, é ligado a tratamentos. Mas ela também é uma grande divulgadora do Espiritismo. Faz parte de equipes que trabalham para disseminação e para ampliação, né, para que isso se espalhe em muitos outros lugares. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E também com crianças. Existem muitos grupos de evangelização infantil. Tem muitos que estão ligados a Meimei, né? É muito natural estar ligado a Meimei. Mas existem muitos grupos de evangelização que estão ligados à Irmã Sheila, né? Então nós temos aqui o Carbar e a Sheila. E ela, desde que é conhecida, desde que ela se tornou conhecida no meio espírita, isso foi na época do médium Peixotinho, um grande médium de materializações, né, que viveu entre 1905 até 1966, mas ele atuou nessa área de materializações entre 1936 e 1966. Ela com muita frequência aparecia, se materializava, sempre atuando na cura, né? Por que eu escrevi então sobre isso? Por que nós decidimos escrever sobre a Irmã Sheila? A resposta óbvia é, poxa,
não é o Recanto de Luz, irmã Sheila? Vocês não estão reportando para ela? Sim, mas mais por outro motivo, na realidade. Porque isso não veio do acaso, não é uma coisa que se foi... 6 anos atrás me veio a ideia e vou escrever sobre ela. É que eu fiquei notando, à medida que a gente estudava e tendo contato com ela, primeiro, descobrindo que espírito era esse. Cada vez se agiganta para nós o que ela representa dentro do movimento nosso, né? Dentro das nossas atividades. E segundo, porque procurando conhecê-la, eu descobri muitas coisas escritas, muita pouca coisa escrita, mas muita coisa escrita que não procede. Havia muita confusão, apesar de terem vários médiuns excelentes que psicografaram livros com cheiro. E é engraçado, né? Temos Cleiton Bianchini, Levi, que são 4, João Nunes Maia são 4, Jairo Velar são 4, né? Parece que a meta é essa, 4. Na hora que eles pediram para fazer biografias, para colocar nas orelhas ou nas introduções, na verdade tem muita coisa que é conflitante. Para vocês terem uma ideia, só o modo como ela desencarnou na Segunda Guerra Mundial, existem 5 versões escritas. 5. Né? E eu queria fazer um parêntese aqui, que é de um conhecido espírito chamado Alberto de Souza Rocha, que ele escreveu um livro, ele é repórter, e ele escreveu um livro chamado Caminhos da Divulgação Espírita. E por acaso, ele, num dos capítulos desse livro, ele toma o exemplo da irmã Sheila, do que é escrito, e ele faz uma correção. Alguns acham que ela é filha do Dr. Fritz, que trabalhava com Zé Arigó e trabalhava com Edson Queiroz. E publica e solta para tudo que é lado. E na realidade não é, porque esse Dr. Fritz desencarnou na Primeira Guerra Mundial e a Sheila desencarnou na Segunda Guerra Mundial, e no ano de 1943. E ele faz esse alerta que eu acho extremamente apropriado ao momento que nós vivemos no Espiritismo no Brasil. Se nós pegarmos o que está sendo publicado, pelo menos metade contém coisas que não estão na doutrina ou são informações que não são fidedignas. Hoje, nesse afã de publicar e nesse afã de se tornar famoso, ser recordista de vendas, tem muita porcaria que está sendo escrita. E, infelizmente, nós não temos mais um critério correto para fazer essa segregação. Eu lembro que quando eu me tornei espírita, nós seguimos eu seguia da seguinte forma: a FEB concorda? Ah, então eu concordo. A FESP concorda? Então eu concordo. Tinha que ser o André Luiz, tinha que ser o Emmanuel, tinha que ser autores como Hermínio de Miranda. A gente não pegava qualquer livro, não. Eu tinha esse critério. Hoje, o próprio Bezerra de Menezes, acho que deve ter pelo menos 5 escritores que psicografam Bezerra de Menezes. E alguns até simultaneamente. O Bezerra está ficando fenomenal, impressionante, fenomenal. Então eu queria fazer esse parênteses porque agora eu vou contar como surgiu esse livro. Quando eu decidi fazer uma biografia, eu fui fazer pesquisa. E acabei escrevendo, eu terminei a primeira versão do livro ano passado, em julho, e ele tinha 150 páginas. Não tem muita coisa na literatura para a gente saber a respeito dela. E eu queria só colocar coisas que eu tivesse certeza que estavam provadas. Quando chegou em julho, o Dr. Stephanie Oswald, o nosso orientador, falou através do Edson que achei ele ia mandar 6 psicografias para o livro. Aí eu fiquei todo entusiasmado, né? Quem sou eu para receber 6 psicografias? E fiquei aguardando. Não sei se você conhece como é que é o Dr. Stephanie, mas ele fala meia palavra e tem um capítulo inteiro por detrás que você tem que chegar. Eu fiquei aguardando. Passou agosto, não veio nada. Passou setembro, não veio nada. Passou outubro e nada. Né? Falei, mas quem sou eu? Que coragem, eu vou perguntar para ele onde é que estão as psicografias. Né? Eu fiquei quieto. Aí eu falei assim, bom, já que
tenho que aguardar, e eu não tinha coragem de fazer a pergunta, né? Eu perguntei uma vez para o Edson, em setembro, mas ele também não sabia. Eu falei, então vamos deixar quieto, não vou falar nada. Eu falei, eu vou continuar a pesquisa. De repente, começou a surgir novelos, eu puxei fios de muitas coisas, inclusive de um livro que eu ganhei aqui, nessa região. O primo, ele me deu um livro de presente, que é do Labat, que fala-se Materializações Luminosas, né? E lá eu comecei, é Dante Labat, que ele trabalhou com materializações. E a partir dali eu fui começando a pular de um lado para o outro, lado do outro. Eu só sei que nós trabalhamos até março. Eu parei tudo que eu estava fazendo em termos de escrita e até março estava lá escrevendo. Chegou em março, 304 páginas, tinha duplicado. Falei, vou parar por aqui. Eu tinha material para 2 livros. Mas ninguém lê 300 páginas, muito menos 700, né? Então, vou parar por aqui. Paralelamente, em janeiro, o Robertinho, do União e Harmonia, chegou e falou assim, por que você não coloca um micro CD nesse livro? E eu te passo a letra que eu recebi da Sheila, com a música. Foi aí que eu descobri que ela também fazia músicas, letras e partituras. E que ela, eu já sabia disso, que ela era musicista, mas eu não sabia que o Robertinho tinha recebido. A partir desse momento, todas as pessoas que costumam participar das nossas reuniões, que fazem harmonização musical, um deles, o Jorge Reis, o Ed Moreno, que também estiveram aqui, quiseram participar desse negócio, desse projeto. Não. Ah, sim. Trabalhamos com ectoplasmia, mas não com materialização de espíritos. Mas o trabalho é calcado em ectoplasmia. Tá certo? Não é no sentido, não tem espírito se materializando. Tá ok? Pelo menos, nunca vi, né? A Margarete. Eu só sei que deu 13 faixas. A Margarete Áquila, a Célia Tomboli, o Alain Vilches, o Vansan, o Jorge Reis, a Leia, o Paulo e a Leia, Maria Valdir, o Zé... Oi? Sim, já falei. O Zé... Como é que é o nome dele? Zé Aloísio, de Belo Horizonte, que nós não trabalha conosco. Todos eles acabaram cedendo os direitos autorais e cederam porque a venda desses livros, todas elas é para o nosso Recanto em Luz e Manchela. Nós não temos finalidade de lucro. E surgiu um CD de 13 faixas. É incrível pelo que eles fizeram, um grande presente. Em segundo lugar, porque todas as faixas são ou músicas que ela escreveu e passou por psicografia, ou psicografia direta na época do Peixotinho, ou músicas que foram feitas para ela, como é o caso da Francisca Sá, que ela escreveu Canção de Sheila, que é a mais conhecida, né? E esse CD está dentro do livro, faz parte do livro. E ele fez também uma outra coisa interessante. Só sei que em março, quando eu tomei a decisão que chega, já estava bom, na semana seguinte vieram 6 psicografias. É assim que atua o Dr. Stephanie. Ele fala, às vezes ele nem fala, você que tem que adivinhar. E desse surgiu esse trabalho, que nós corremos para imprimir, para chegar aqui no 1º de abril, e ele estar disponível. E já que nós estamos falando em informação que tem que ser fidedigna, nós vamos começar por esse chart aqui. Isso são 2 fotos, são 2 pinturas. As 2 únicas pinturas que existem dela, uma como quando ela estava iniciando o trabalho ligado a uma ordem de visitação que ela fundou no ano de 1610, é uma freira, ela se tornou uma freira, e depois ela se tornou a Santa Joana de Chantal da Igreja Católica. Ela foi canonizada no ano de 1767. Esse ano quem passou foi o Dr. Stephanie. Então, no ano de 1767, a Igreja Católica Apostólica Romana canonizou a Sheila, na época, como Joana Francisca Fremiut, uma freira, como uma santa.
E isso ela usava, aqui, como é que chama isso? Camafeu? É um camafeu que ela usava, né? E que existe até hoje no Museu Histórico. O lado esquerdo, então isso era como ela era na época de freira, jovem ainda. O ano está errado, não é uma miniatura de 1604, é uma miniatura depois de 1610, porque ela se tornou freira dia 6 de junho de 1610. Mas tudo bem, é um pequeno detalhe. Mas você vê que quanta coisinha a gente tem que tomar cuidado. E a segunda? A segunda ela é fantástica, do meu ponto de vista, porque nós perdemos esse trabalho de materialização. Hoje nós não temos praticamente, né? Raríssimos os lugares onde acontece. São raros, existem, mas são raros. Pois então, um pintor de aquarelas japonês, do celeste Império Japonês, lá atrás, que era famosíssimo como pintor de aquarelas, numa reunião de Peixotinho, foi no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, em 1948, aproximadamente. Ele se materializa, pede um cavalete e uma tela, e ele, espírito materializado, pinta um quadro da irmã Sheila. Então nós sabemos que isso é real. Tudo o que eu estou falando está registrado em atas de reunião das reuniões de Peixotinho, que estão depositadas ou no Grupo Espírita André Luiz, ou estão no Clarim, lá com o Aparecido, que é o responsável, é um dos responsáveis, Marquesan, que é presidente, mas ele é um dos responsáveis. Curiosamente, tudo isso está registrado em atas, está depositado numa editora que foi o Carbachute. Nada é o acaso, né? Nada é o acaso. Eu estive lá e eu tive acesso, né? Na realidade, eu tive as provas de que eu queria naquela época. Então, nós sabemos que é isso. Mas não é essa figura que mais aparece na internet. A figura que mais aparece é essa daqui, que é a primeira que eu mostrei. E essa? De onde é que ela surgiu? Nas materializações, na época das materializações, a Sheila ela não só se materializava através do médium Peixotinho. Ela se materializava através de um outro grande médium de materializações, que foi Francisco Cândido Xavier, que, do meu ponto de vista, talvez tenha sido o maior deles, né? Mas não era a missão dele trabalhar na materialização. Ele fez isso oficialmente 2 anos, 1952 e 1953. Depois, o Emmanuel pediu que ele se dedicasse ao livro espírita. Mesmo assim, de vez em quando, ele atuava nas materializações, né? Mas era esporadicamente. Eu sei porque depois vou contar um caso que é de 54. E perguntaram para ele como é que era a Sheila que ele via. E ele falou o seguinte, ele disse o seguinte: me arranja alguém para poder pintar, que nós vamos fazer um exercício. Vamos pegar essa foto que é real, que é verdadeira, e eu vou guiando o pintor, vou guiando o artista para chegar na forma como eu a enxergo, como eu a vejo. E assim nós temos a Sheila pintada graças às instruções recebidas do Chico. Vocês lembram da Maria de Nazaré? Aquele quadro belíssimo? Ele também fez isso. Foi exatamente da mesma forma. Exatamente, foi ele, pelo que ele via. Porque o Chico ele tinha um pé lá e um pé cá, né? Pé mais lá. Tanto que várias vezes nós sabemos que ele chegava para a pessoa, estava conversando, de repente perguntava: mas você está vivo ou está encarnada? Está morta? É verdade. Ele ficava na dúvida. E isso está acontecendo com o Divaldo agora, né? Ele agora, depois da doença que ele teve, ele tem ele está com os pés dos 2 lados. E ele teve dificuldade de adaptação, tanto que ele precisou de uma pessoa para ajudá-lo, né? Andar, subir escada, porque ele não sabia onde é que estava pisando, né? Então, está acontecendo com o nosso Divaldo também. Então, eu queria mostrar, porque na realidade na internet vocês vão ver muitas outras fotos, mas são essas só verdadeiras. E tem mais uma,
que eu queria falar, que é essa daqui, que na verdade está pequena. O Divaldo, quando Sheila aparecia para o Divaldo, ela aparecia dessa forma. Isso foi registrado e depois publicado numa revista, um jornal muito importante da Lida Espírita, chamado O Imortal, de Cambé, do Paraná. Um jornal extremamente idôneo, né, que existe até hoje. E também está confirmado. O que acontece? Como o espírito ele tem a plasticidade, ele tem como lidar com o perispírito, a ideoplastia, a plasticidade, para o Divaldo ela preferia aparecer como uma moça de 16 anos. Então, essa é a última e única foto que nós temos dela. Que tenha sido pintado por um espírito materializado ou por um Chico Xavier através de... Na verdade, o artista não era pintor, era fotógrafo, né? E não usou Photoshop, não. Não usou Photoshop, né? E esse aqui, e essa daqui que o Divaldo chancela como sendo a da Sheila, né? Então eu comecei pela divulgação, pela importância da divulgação, o que é real, o que não é real, né? E a gente tem essa preocupação. Bom, outro motivo pelo qual nós fizemos o livro. Nós temos, na realidade, esses espíritos, não para ficar conhecendo biografia, mas eles são faróis para nós. Eles, na realidade, nós costumamos andar no mar bravio à noite, tentando direcionar o nosso barquinho, mal ou porcamente. E eles funcionam como um farol para nos dar direção. Essa aqui é a realidade. Então, devem servir dessa forma. Todos esses espíritos, quando a gente estuda, a gente não deve estar preocupado se Joana de Chantal nasceu dia 23 de janeiro de 1572 e desencarnou dia 13 de dezembro de 1641, após ter uma leitura de Santo Agostinho. Ela pediu que lessem um capítulo de Santo Agostinho, no livro Confissões, como desencarnou Santa Mônica, que era a mãe de Santo Agostinho. Olha que coisa curiosa, né? Isso é legal, é bom, é interessante ficar sabendo isso. Mas o importante é o que nós fazemos com esses exemplos. Eles devem, na verdade, nortear o nosso caminho, né? Então, e a irmã Sheila? Eu vou falar um pouquinho dela como parte de biografia, mas vamos começar de trás para frente. Isso aqui é a cidade espiritual de Alvorada Nova, o mapa dela. Nós temos no meio o edifício central, onde o governador Carbar de Souza Schutel governa a cidade. Do lado direito, você tem o J e tem o I. O J é a Casa da Criança e o I é o Hospital de Sheila. Não aparece na frente, mas do outro lado da rua, à direita do K, existe um núcleo de desenvolvimento da medicina espiritual, da medicina do além, que é onde se desenvolve a medicina que depois vem para a Terra, né? E ela cuida desse hospital. Eu também queria mostrar para ele, está aqui o hospital. Toda a fachada é um cristal que não se conhece aqui na Terra e que por dentro ele é opaco, porque as pessoas, os espíritos, eles não estão preparados para toda a luz. E esse cristal absorve energia. E a torre que tem do lado é uma torre de proteção e de higienização do ambiente. Perfeito? Bom, eu disse que tem 14 equipes e que ela é responsável por todo o hospital. E como é que ela surgiu? Ela surgiu por causa desse médium que chama-se Peixotinho. O Peixotinho, ele já começou a fazer trabalhos de materialização com Zé Grosso. Eu estive ontem lá, com a Meimei, com o Garcês, com Palminha, depois com o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes, a primeira vez que ele se materializou foi em 1949, ou seja, há muitos anos que já acontecia esse exercício, e depois com a Sheila.
Mas nessa época, estava chegando a Segunda Guerra Mundial. E Peixotinho, assim como muitas outras pessoas e muitos outros grupos, fazia um dia da semana, fazia orações em prol dos feridos, em prol dos que desencarnaram. Dia 1º de setembro de 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial. Hitler invade a Polônia. E foi extremamente rápido, porque era um elefante matando um mosquito, né? Foi um raid só e eles tomaram a Polônia. O que Hitler fazia, o que o exército nazista fazia, para que os exércitos inimigos não se reformassem, não se reorganizassem, fuzilava todos os oficiais. Então eles pegaram todos os oficiais poloneses, na primeira grande batalha, colocaram no paredão e iam fuzilar. E montaram o pelotão de fuzilamento. Faltou uma pessoa que eles fizeram. Chamaram um médico que trabalhava no exército alemão, que chamava-se Rodolfo. Era um médico reformado, tenente reformado, médico reformado, que tinha ido para a guerra, mas ele não pretendia matar ninguém. Ele era espírita. Imagina, na Alemanha, nazista, uma família espírita, né? E ele, quando foi convocado para a guerra, ele sentiu que devia, ele tinha a responsabilidade de ir, mas prometeu ao pai: eu não vou matar ninguém, eu vou lá para salvar. Eu sou médico, eu vim para a terra não para matar, mas para salvar. Quando ele foi convocado para o pelotão, ele falou: não, minhas convicções religiosas não permitem que eu mate a sangue frio. O que aconteceu com ele? Foi para o paredão também. E foi fuzilado. Passaram-se 3 ou 4 meses, porque isso aconteceu em setembro de 1939, ele é atraído como um espírito desencarnado numa das reuniões do Peixotinho. E ele é esclarecido, ele se encontrava zonzo, foi esclarecido, entendeu a situação dele, e ele passa a trabalhar na equipe espiritual junto ao Peixotinho a partir daquela data. Nós não sabemos se ele se materializava, mas sabemos que muitas vezes ele se comunicou, ou por psicografia, ou psicofonia, ou por voz direta. Então, se a garganta ectoplásmica era formada e ele se comunicava através dessa garganta. E ele contava a respeito da família dele. Ele falava: meu pai é um médico homeopata, o Fritz era um médico cirurgião da Primeira Guerra Mundial, né? Meu pai, ele é uma pessoa extremamente austera, uma pessoa muito séria, muito serena, muito equilibrada. Não corresponde com o Dr. Fritz que nós conhecemos, né? E meu pai chama-se Fritz. O quê? Não é nenhuma coincidência, porque Fritz na Alemanha é que nem José aqui, da mesma forma. E ele comentava que ele tinha deixado uma irmã. Essa irmã gostava de tocar piano, era musicista, compunha poemas, compunha letras, mas era uma enfermeira que amava o serviço que fazia. Tanto que ela se esquecia da vida dela. Quando ela estava trabalhando como enfermeira, ela perdia as horas, não estava nem aí. E que se chamava Sheila. E, consequentemente, nós sabemos que é Sheila Fritz. O nome dela é Sheila Fritz. E o Rodolfo é Rodolfo Fritz. Isso foi confirmado depois, em 1954, 56, numa reunião no Grupo Espírita de André Luiz, que foi registrado isso de novo. Foi registrado, veio o Rodolfo Fritz, cujo pai chamava-se Fritz e a irmã Sheila Fritz. Está numa ata de reunião depositado naquele centro espírita lá do Rio de Janeiro, né? E ele, como a irmã era médium, pouca gente sabia, mas a Sheila encarnada era médium, ela recebia o irmão, e o irmão falava com o pai, e contava o que fazia. Estamos trabalhando com o Peixotinho. E um dos sonhos que a Sheila tinha, encarnada, era mandar uma carta e se comunicar com o Peixotinho, para saber
as coisas, detalhes, verificar e assim por diante. Mas na Alemanha era proibido mandar cartas na época nazista. Então ela não chegou a se comunicar. E ele comenta isso com o Peixotinho, se minha irmã pudesse, ela se comunicaria através de uma carta, mas não pode. No ano de 1943, numa das comunicações do Rodolfo, ele avisa: minha irmã e meu pai estão passando por um enorme perigo. 43 foi a época que os aliados mais bombardearam a Alemanha. E, particularmente nos registros históricos, a gente sabe que entre junho e agosto desse ano, os aliados praticamente destruíram as principais cidades alemãs. Hamburgo, principalmente, e Berlim. 50% da cidade simplesmente desapareceu nos bombardeios. Então, nós sabemos, por causa disso, que os dois estavam nessa época numa dessas duas cidades e passaram por esses bombardeios, porque o Rodolfo falou, estão passando grande perigo porque estão sendo bombardeados. Passou uma semana ou duas, Rodolfo falou, um avião aliado caiu em cima da casa onde mora meu pai e minha irmã. Meu pai desencarnou e minha irmã está agonizante, em estado de coma. E pediu ao grupo do Peixotinho que ajudasse no processo de desencarne. E o Peixotinho descreve isso. Eles foram realmente em desdobramento. Mas quem descreve é um professor que era dirigente do grupo, que ele era o diretor do grupo. É um professor macaense, chama-se Pierre Tavares Ribeiro. Tem os maiores depoimentos registrados sobre Sheila, estão com ele. Foram feitos por ele, porque ele participava dessas reuniões. E ela desencarna, né? Curiosamente, 3 meses depois, não foi 4 anos, 3 meses depois, quem se materializa numa reunião do Peixotinho? Sheila. Que espírito tem condições de controlar uma materialização? Começa por aí. Não é todo mundo, todos esses que nós conhecemos, que eram capazes de fazer isso. Ela conseguiu, depois de 3 meses, ter condições espirituais e equilíbrio para se materializar. E confirma tudo isso. E a partir daí nós conhecemos os trabalhos de Sheila nas materializações. E ela sempre disse, eu só participo das materializações se for para ajudar na cura. Porque pelo fenômeno eu não participaria. E ela se dedica. Nós temos inúmeros casos interessantes, mas tem 2 que eu gosto de comentar. Como você já leu o livro, você vai ficar quietinho, não vai falar nada, tá bom? Certo? Tem dois casos que são, para mim, marcantes. Eu sempre repito. Você quer contar? Você já ouviu tantas vezes? Eu estou preparando minha sogra para fazer palestras. Eu estou exagerando no número de palestras e ela vai fazer palestras para mim. Já tinha comentado isso com você, né? A gente começa um centro pequeno, não se preocupe, né? Você vê que ela fica na primeira carteira. Estão vendo? É a primeira carteira, né? Um deles é uma criancinha de 5 anos de idade. Mães, prestem atenção. Ela conseguiu, essa criança, introduzir um parafuso no pulmão. Depois eu vou pedir para você me explicar como isso é possível. Mas não agora, viu, hoje? Eu sei que ela conseguiu introduzir um parafuso no pulmão. 1949. Você imagina os médicos naquela época e a medicina. Falaram, é inoperável. Imagina a mãe desesperada. Falando, e agora o que eu faço? Evangélica, mas mãe é mãe. Soube, porém, que em alguns quarteirões próximos tinha um homem que baixava espírito na casa dele para fazer trabalhos de cura. Mesmo sendo evangélica, ela leva a criança até essa casa. Era o Peixotinho, nada é uma casa, né? Tinha que estar do lado. Peixotinho. Chega no portão da casa, fala, filho, vai que eu te dou toda a força. Mas ela não entra. Evangélica. E a criança entra chorando e é recebida pelo grupo. 2 entidades se materializam para curar essa criança. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante,
na época já não é mais Cavalcante, já faz algum tempo, faz uns séculos, né? E a nossa querida veneranda irmã Sheila. Foi a primeira materialização do Adolfo Bezerra de Menezes que nós conhecemos. Isso foi em 1949. E eles fazem um procedimento que acontece todo sábado de cura, e aconteceu aqui, de desmaterialização. Mas eles, para deixar a prova, eles desmaterializaram o parafuso do pulmão e materializaram na mão do assistente. Quase que fizeram a mesma coisa com você aqui nessa casa, não foi, Ângelo? Com o tumor. Né? Foi exatamente com o tumor. Para que as pessoas acordassem, vissem as coisas que, na verdade, acontecem no mundo espiritual. Né? Isso é uma das curas. E a outra, que para mim é muito importante, porque teria sido um golpe muito forte, né, no Espiritismo, foi com Divaldo Pereira Franco. Em 1954, ele estava em São Paulo fazendo uma palestra. 1954. De repente, no meio da palestra, ele fica totalmente afônito e dores lancinantes no pescoço, que é exatamente o que vocês gostariam que acontecesse comigo agora, para eu parar de falar, né? Vocês têm coisas mais importantes para fazer numa sexta-feira. Tem happy hour, poder estar em casa, né? E aqui o cara não fala, né? É que a Soneira chegou e falou, se você não estiver lá na palestra, você vai se ver comigo na semana seguinte. Que eu conheço a Soneira, né? Eu sei como é que ela funciona, né? Mas eu já criei aqui um escudo vibratório desde o início da palestra. Então eu falo todas as minhas bobagens e eu não sou atingido. E eu não estou brincando, porque às vezes eu levo uns golpes que não são feios. Né? Eu tenho evitado algumas coisas, na verdade, eu estou me comportando, sabe? Estou me comportando. Né? Mas quase me dá vontade de falar algumas coisas, mas estou me comportando, estou seguindo aqui. Mas eu fiz o escudo vibratório aqui. Né? E o Divaldo procura um médico em São Paulo. E vai para o médico, faz exames, e o médico falou, é muito provável que o que você tem é câncer nas cordas vocais. Você vai ter que tirar de qualquer forma essas cordas, independente do que seja. Né? Não é porque eu sou carioca, mas o Divaldo toma a decisão de fazer cirurgia no Rio, e não em São Paulo. Não sei porquê, entendi, mas ele toma a decisão. Ninguém riu, você percebeu? Ninguém riu. Deve ser tudo de São Paulo aqui, né? Ô, Minas. Ah, Minas, tem razão. Meu Deus, esqueci, não tem sentido. Não tem um paulista aqui? Ah, tá ali, paulista, olha lá, paulista. Está na divisa, né? Agora entendi. Né? E ele toma a decisão de fazer no Rio de Janeiro, acho que era o convênio médico dele que devia ter lá. Saiu bem agora. Mas decide deixar as coisas em ordem na Mansão do Caminho, lá em Salvador. Volta para lá, arruma as coisas e decide viajar para o Rio, acompanhado de alguns confrades. Mas ele passa por Pedro Leopoldo, nós estamos em 1954, o Chico está lá, e fala, eu vou visitar, porque faz tempo que eu não visito o Chico. Chega numa sexta-feira, na sexta-feira à noite, era dia de psicografia, dia de reunião pública, vai até a reunião pública com os confrades, o Chico pergunta lá, fica contente, pergunta como é que ele está, ele explica que provavelmente ele está com câncer, e o Chico fala, então fica aqui, fica aqui na reunião, mas eu gostaria que você fizesse a palestra. Ele está afônito, dores incríveis na garganta, e o Chico pede para ele fazer a palestra. Ele achou estranho, mas fez, né? Foi o Chico que pediu. E durante 1h10 a palestra foi feita pelo Divaldo, sentindo dores incríveis na garganta. Quando ele terminou a palestra, falou, agora eu vou ficar quieto, vou me recuperar, vou sentar num cantinho, e acabou. Nessa hora o Chico vira, fala, aqui é um bilhetinho do Bezerra de Menezes pedindo para que você continue. Aí ele já achou que era pessoal. Eu não sabia se era exatamente Bezerra ou era o Chico que estava fajutando animismo do Chico. Né? Brincando agora, né? Mas e se fosse Bezerra? Então ele falou assim, eu vou continuar. Essa brincadeira foi até as 2 da manhã. Ele
falou que quando ele parou de fazer a palestra, ele chorava de dor. Nessa hora, ele tinha terminado a reunião, o Chico ele convidou para que 4 deles, né, os 4, fossem até a casa do André Luiz, não em nosso lar, lá em Pedro Leopoldo mesmo. É o irmão do Chico. E para tomar o famoso café com bolo de fubá. Vocês devem entender porque vocês são de Minas, certo? Cafezinho com bolo de fubá. Chegando na casa do André Luiz, o Chico fala, vamos fazer uma oração para o Divaldo. Vira para o Divaldo e fala, você faz a oração. Foi ele que fez. Olha aí, ó. Aí o Divaldo falou, tá bom, pelo cafezinho, pelo bolo, acho que eu vou fazer. Isso é coisa minha, não foi ele que falou isso, não. Aí ele fez a oração rapidinho. O Divaldo fala que foi rápido, né? Numa dos congressos ele fala que ele fez rapidinho. Quem se materializa? A irmã Sheila. Tem que ser, né? Eu não estou falando de outra pessoa, tem que ser Sheila. E a Sheila chega como aquela garota de 16 anos, como vocês viram, com um aparelho na mão, uma canetinha. Fala, esse aparelho não existe aqui na Terra ainda. E ela faz aplicações de rádio. E eu vou fazer 2 aplicações na sua garganta e você vai curar. Só que vai doer. É muito engraçado o Divaldo contando como foi. Muito engraçado. Falou, bom, ainda bem que eu estou entre homens. Né? Eu vou berrar se doer. E de fato ele berra na primeira aplicação de dor. Aí a Sheila, em sotaque alemão, fala, eu vou fazer uma segunda aplicação e fala Divaldas. Não chamava de Divaldo, Divaldas. Vai doer. Abra a boca. Ele abre a boca e na segunda aplicação ele falou que urrou de dores. Né? Mas ele percebeu que ele estava curado. Ele tinha perdido a capacidade de falar direito e volta tudo normal. E Sheila fala para ele, você está bem. Né? E aí o Divaldo conta que ele ficou com receio que as pessoas não acreditassem na hora que contasse. E pediu uma prova para a Sheila. E a Sheila fala, eu sei que você gosta de violetas africanas, não é, Divaldas? Ele estava sentado, porque a aplicação foi feita com ele sentado. Você gosta de violetas africanas, não é verdade, Divaldas? É verdade. Começaram a chover as violetas africanas no colo do Divaldo. Ele pega um lenço e guarda as violetas. Não contente, Divaldo, que é pidão, fez mais alguma coisa. Você vai ver como ele come esse homem. Levar num restaurante terrível. Bom, aí ele fala, Sheila, você conhece a Edelweiss? A Sheila, imagina para a Sheila que era alemã, né? A última reencarnação. Edelweiss é aquela florzinha que nasce nos Alpes austríacos. São essas aqui, Divaldo. E começa a chover as Edelweiss no colo. Aí a Sheila oferece, você não quer um pedaço de tecido do meu vestido? Ele pega uma tesoura, ou alguém pega uma tesoura e corta. Tudo isso está na mansão do caminho até hoje, dentro de uma caixa de madeira jacarandá. O Divaldo conta que as flores estão secas, o lenço está sujo, mas está tudo lá, guardado como uma relíquia que ele conseguiu. Né? Então existem dezenas de casos como esses de cura que ela realizou. Inclusive, no centro espírita, que ela foi a responsável, a coordenadora espiritual. Assim como o nosso Dr. Stephanie Oswald é responsável pelo Recanto de Luz, na época, em Belo Horizonte, Jair Soares iniciou um pequeno grupo para fazer trabalhos de materialização. Inclusive, a esposa, Dona Ló, é muito conhecida pelo trabalho que ela realizava e também porque ela passou em termos de doença. O Jair Soares recebia, e quem fazia a coordenação do grupo era o André Luiz. Passado um determinado tempo, o André avisa o Jair Soares que vai deixar a irmã Sheila como coordenadora do grupo e que ele vai se afastar dos trabalhos. E esse grupo, que era chamado Grupo do Jair Soares, se torna Grupo Espírita Irmã Sheila. Então ela acabou sendo responsável por um centro espírita. Depois se tornou Grupo da Fraternidade Irmã Sheila.
Depois se uniu ao Grupo Oriente em Belo Horizonte, e hoje nós só conhecemos o Grupo Oriente. Então, o Grupo Oriente tem todo esse acervo também de informações registradas do que era realizado através do Jair. O Jair não era propriamente um médium de efeitos físicos. Quem era foi o Fábio Machado, que é outro médium muito importante desse período e que recebeu a irmã Sheila, o Zé Grosso, todos eles que eu citei naquela época. Né? Então, no caso específico, a Dona Ló, esposa do Jair, teve um câncer de fígado com metástase no pulmão. E quem fez o tratamento foi a irmã Sheila, materializada através do Peixotinho, em casa do Jair. Não foi no centro espírita, foi na casa do Jair. Ela se materializou uma noite. Peixotinho estava lá, passou por acaso. Né? Tinha que pernoitar em algum lugar e pediram para que ele dormisse lá. Que o Jair recebia todo mundo de braços abertos. E numa noite de muita chuva, Peixotinho voltando de Uberaba ou indo para Uberaba, não se sabe ao certo, bate na porta lá com mais 2 pessoas, fala: me disseram que vocês recebem os irmãos espíritas e nós estamos aqui em Belo Horizonte perdidos, sem saber onde ficar. Na manhã seguinte, o Peixotinho percebe que a Dona Ló está muito doente. Intercede e quem aparece é a irmã Sheila para fazer cirurgia. Não está exatamente nesses detalhes, porque não dá para registrar tudo, mas exatamente foi dessa forma. A irmã, ela teve uma outra reencarnação também, que não podemos deixar de falar. Ela é conhecida como a Santa Joana de Chantal na Igreja Católica, e ela reencarnou na França, na cidade de Dijon. Naquela época era um reino, o reino chamava-se Borgonha. A França era uma série de reinos, tudo governado por uma monarquia. O rei chamava-se Henrique IV. O pai da Sheila era o responsável por essa região, que é de Borgonha. E a Sheila nasceu num castelo que existe até hoje, esse aqui. É o castelo de Bourbouli, em Côte d'Or, na França. Até hoje, isso é foto recente. Era como era na época. E o pai, responsável pela região, trabalhava muito com o Henrique IV, que era o rei, principalmente nas guerras. O esporte preferido deles era a guerra, né? Então, se ausentava muito da casa. E quem cuidava, inclusive, era a esposa. A esposa cuidava do castelo, da propriedade e de todos os vassalos. Né? Uma excelente governanta. Mas ela morre quando Joana, né? Joana Francisca, tinha 1 ano de idade. E o pai tem que assumir também o controle da propriedade. Ela cresce com uma criança muito diferente. Já era uma criança iluminada. Muito calma, muito amável, não brigava com ninguém, se dava muito bem com os irmãos, extremamente inteligente, recebeu uma educação que não era normal na época, porque o pai percebeu o potencial da menina, né? E aos 20 anos, ela foi dada em casamento a um barão, por isso que era Santa Joana de Chantal, Barão de Chantal, Cristóvão, que é exatamente essa figura à esquerda em cima, Cristóvão de Rabutin. Ele era o 2º barão de Chantal. Apesar de ter sido dada em casamento, era um casal extremamente afim. Foi um casamento muito bonito. E ela, está à direita, numa foto, ela tinha mais ou menos 27 anos de idade, né? Alta. O apelido que era dado para ela era a Senhora Perfeita. Não porque ela fosse snob ou bancasse a perfeita, mas é porque ela era dotada de muitas virtudes. Né? Nessa época, já eram 7 anos que ela tinha assumido a governança do castelo e da propriedade, porque o marido vivia nas guerras com Henrique IV. Vivia o tempo todo nas guerras. E entregou o trabalho para ela. E ela tratava os vassalos não como escravos. Naquela época, 1600, você imagina como devia ser.
tratava como irmãos. Tanto que, quando eles adoeciam, ela providenciava médico. Quem era o médico? Tem 3 chances. Dr. Xavier. Dr. Xavier. Para você ver o nível desse homem, Dr. Xavier. Naquela época já era um médico preocupado, humanitarista com as pessoas. Esses espíritos, eles são forjados através dos séculos e não se tornam o que são simplesmente da noite por dia. Dr. Xavier é quem faz as cirurgias no nosso trabalho de curas e cirurgias. Era aquele senhor simpático que incorporou o médico que você conheceu, que te deu para fazer análise, né, de laboratório daquele tumor, não foi? Esse é o Dr. Xavier, aquele homem alegre, saltitante. Ele é o responsável pela parte cirúrgica. E ele é professor na Faculdade de Medicina em Alvorada Nova. Tem faculdade lá. Dr. Xavier, só para contar um caso dele rapidinho, ele já era voltado a esse tipo de trabalho humanitarista há muito tempo. E ele pertenceu à equipe de Carlos Chagas também. E ele desencarnou, ele era o mais novo, como é que chama, quando você é o titular da cátedra de cardiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que na época tinha outro nome. Ele foi o mais novo médico responsável por essa cátedra, né? Quando ele voltou para o mundo espiritual, eu não vou dizer o ano, porque senão vocês vão saber quem é, e eu não tenho autorização para falar. Automaticamente, depois de tantos séculos trabalhando com medicina, ele foi trabalhar com o quê? Com medicina. Ele conta que para ele poder trabalhar no mundo espiritual como médico, ele se preparou 11 anos e 2 meses. Então as coisas não são tão fáceis como a gente imagina, mesmo do lado de lá. Você imaginou? Bom, a Joana teve 3 filhos. Na realidade, 3 filhos que sobreviveram, né? Naquela época morriam muitos filhos. Ou antes, ou logo que nasciam. Após nascer o terceiro que sobreviveu, é o 4º, mas o terceiro que sobreviveu, o André, 15 dias depois, o Cristóvão, ele sofre um acidente de caça, ele gostava de fazer caça como esporte, e morre, desencarna. E ela fica com a bucha toda, castelo, filhos pequenos, o sogro já de idade, o pai já de idade, e toda a propriedade e todos os vassalos. E ela já sentia um chamamento para servir a Deus. Tanto que ela dizia uma frase que foi capturada pelos biógrafos da época, ela dizia, eu não posso entender, eu não posso amar a Deus, eu não posso conceber que eu ame a Deus se eu não amar os pobres. Se eu não estiver amando os pobres, eu não estou verdadeiramente amando a Deus. E ela começa todo um trabalho para tentar se desvincular do mundo material e se dedicar como freira ao próximo. Isso levou 8 anos, porque os filhos eram pequenos, tinha os 2 idosos e ela ainda tinha todos os vassalos. E precisava de um diretor espiritual. Esse diretor espiritual foi São Francisco de Sales, outro santo da Igreja Católica. E um outro diretor espiritual que trabalhou com ela muitos anos em Paris foi nada menos que São Vicente de Paulo. Os 3 se conheciam e trabalhavam na mesma ordem, no mesmo convento, que foi fundado por Francisco de Sales e Joana de Chantal. Foi fundado alguns anos depois. Você vê que espíritos. Para vocês contextualizarem, se vocês são de berço espírita, quem sabe os católicos sabem, São Vicente de Paulo ele é considerado o patrono das obras sociais. Ele é considerado como o homem mais virtuoso
dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Um homem que se dedicou à caridade. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, né? Tem uma passagem que ele perambulou pelos... Ele pede que a gente ajude, né? Ele pede que a gente se dedique através da caridade aos pobres. Mas tem outra coisa que nós não costumamos saber. São Francisco de Sales e o São Vicente Paulo foram missionários de Jesus. Até aí é fácil entender. Mas foram missionários na tentativa de minimizar os efeitos da Contra-Reforma. Está na segunda edição, não está na primeira. Eu já revisei o livro. Quando veio Martinho Lutero, que por sinal nós comemoramos há pouco tempo, né? Não sei quantos anos foram, 300 anos, Martinho Lutero, ele foi Paulo de Tarso. E Martinho Lutero, quem diz é o Hermínio de Miranda, ele concluiu que fosse ele. O Lutero foi enviado por Deus para trazer a reforma na Igreja Católica. Veio Calvino, Lutero, Emerson de Rotterdam, veio uma porção que todos eles depois se separaram da igreja originária porque não deu certo. E a igreja, em vez de compreender que deveria mudar, já tinha passado São Francisco de Assis lá no ano 1100. Não compreenderam nada. Aí vieram esses espíritos para mostrar para eles que eles tinham que mudar, ainda inventa a Contra-Reforma, através de um celerado chamado Loyola, que fundou a Ordem dos Jesuítas. Quem usou essa palavra foi Emmanuel, não sou eu. O Emmanuel, ele fala que infelizmente era um fanático dementado. E a igreja montou a Contra-Reforma. O que tem naquele período? As cruzadas e a Inquisição, Santo Ofício. Jesus, piedado de todos nós, manda uma série de espíritos evoluídos para tentar minimizar isso. Esses dois são dois desses que conviveram com Joana. Ou seja, Joana não era pouca coisa. Tanto que São Francisco de Sales toma a decisão que Joana é a pessoa apropriada, adequada para fundar a Ordem da Visitação de Santa Maria. E fundam juntos 13 conventos no meio da miséria, sem nada. Porque Joana, nessa época, no ano de 1610, já tinha entregue toda a fortuna para os filhos e para os pobres. Não tinha absolutamente nada no bolso. E ela entra nessa casa aqui, chamada A Galeria, que existe até hoje na cidade de Annecy, na França, sem móveis, sem comida, sem absolutamente nada. 3 freiras. E ela diz: Deus proverá. Deus tanto proveu que eles fundaram 13 conventos em um espaço de tempo de 12 anos. No 12º ano, foi no ano de 1622, São Francisco de Sales, ele recebe o passaporte e volta para o mundo espiritual. E tudo fica de novo na mão da Santa Joana de Chantal. Em vez de ela se acabrunhar e fazer o que nós costumamos fazer, ela vai à luta e abre mais 74 conventos. Quando ela desencarna, a ordem tem 87 conventos que ela abriu. E ela tinha uma liderança muito interessante, matricial. Ela não era chefe da ordem, mas todo mundo reportava a ela pela superioridade moral dela. E quem realmente fazia as coisas era ela. Ela nunca foi chefe da ordem, porque ela nunca quis, mas sempre foi responsável por toda a ordem. Essa ordem existe até hoje. São mais de 168 conventos, mais de 3.000 freiras. Em São Paulo tem um convento muito grande, muito bonito, né? que é parte dessa ordem, que chegou aqui em 1915, 1917, através do Uruguai. Primeiro no Uruguai, na Argentina, e depois veio para cá. Então, essa é Santa Joana de Chantal. Uma santa.
Agora, o que as pessoas não sabem, a maioria não sabe, a Sonira sabe, é que tem uma reencarnação desconhecida que a nossa irmã teve e que, por acaso, entre aspas, nós ficamos sabendo e depois foi confirmado, né? Ela conta que no final do século passado, ela foi convocada junto a outros 7 ou 8 espíritos que estão no mundo espiritual e que trabalham na lida espírita, na divulgação, no crescimento do movimento espírita, convocado para uma reunião com Maria de Nazaré. Ela ficou chocada, ela ficou extremamente surpresa, né? Como é que eu fui convocada para uma reunião logo com Maria de Nazaré? Né? Depois ela ficou sabendo que muitas outras reuniões estavam acontecendo naquele período com outros espíritos, com Ismael, por exemplo, né? E outros espíritos ligados ao espiritismo estavam participando. E pessoas já muito evoluídas de luz. Porque estava se preparando um plano da segunda fase da transição do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. E esses espíritos convocados para a reunião iam receber tarefas para a realização desse trabalho. E a Sheila foi uma delas, junto com outros. Ela não cita o nome, mas junto com outros. E ela falou, como é que eu vou participar de um negócio desses? Eu não tenho méritos, eu não sou nada, né? Não é que nem a gente, né? Mas ela tem um pequenino problema, Sonira, a mulher. Ficou extremamente curiosa de saber como é que é nos mundos superiores. Ela confessa isso. E falou, queria saber como é que é o lugar que mora Maria, né? Ninguém riu, né? Você percebeu? Sei por quê. Sei por quê. Vou fazer o quê, né? Fazer o quê? Acho que é porque eu falei que as mulheres curiosas, né? Se fosse homem, já tinha embarcado. Né? Já tinha embarcado. Mas, em desdobramento, uma noite, ela foi realmente desdobramento, espírito desdobrando. Né? Sabemos que André Luiz conta isso, né? Ele conta quando ele vai visitar a mãe, né? Ele conta um desdobramento. Ele até fala do barquinho, que ele é levado para outra dimensão. Só que ela não vai para o mundo superior. Ela vai para Éfeso, na Ásia Menor. Fica na Turquia hoje, na província de Esmirna. Só que ela está no mundo do lado espiritual de Éfeso. E ela se denuncia, porque ela diz que ela reviu a época dela, criancinha, visitando Maria em Éfeso para ouvir Maria falar de Jesus. E também fala que ela, naquela época, ela não sabia que estava sendo preparada para as tarefas do porvir, as tarefas que culminaram com a chegada do Consolador prometido. Foi por isso que ela vem parar no Brasil quando ela desencarnou na Alemanha. Por que cargas d'água ela veio trabalhar aqui? Porque, na verdade, ela está relacionada aos trabalhos da chegada do Consolador e esprear esse trabalho todo. Né? E ela fala, inclusive, uma coisa interessante, que o ponto culminante dessa transição vai ser na metade do milênio, ou seja, por volta de 2500, quando o maior tráfico de espíritos vão ser retirados do planeta e vão ser dirigidos aos planetas primitivos. Então, nós estamos num processo, ele fala, já estamos num processo, mas o ponto culminante é por volta de 2500. Ela não fala quando termina, porque o ponto culminante é 2500. E eu vou terminar com uma coisa que a espiritualidade, pelo menos intuitivamente, eu concluí que ela quer que eu fale. Então, todas as palestras eu termino desse jeito, quando falo dela. Eu falei que esses espíritos são faróis, certo? O que nós estamos fazendo nós, no espiritismo aqui no Brasil? Porque nós estamos e somos espíritas. Na maioria está espírita, não são espíritas, né? Por que nós estamos no espiritismo? De crachá são 7 milhões. De crachá, espírita verdadeiro são bem menos. Mas de crachá são 7 milhões.
Lembram do Caminho da Luz? Humberto de Campos também, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, que Jesus, ele tomou decisão antes do descobrimento do Brasil pelos portugueses, que traria o Evangelho para cá. Isso estava presente em João, e estava presente um espírito chamado Eliel, que é considerado um espírito arcanjo, né? Nível de Jesus. Eles vêm para cá, provavelmente em 1350, 1400, tempo para espírito é complicado, falou que foi antes. E Jesus toma a decisão que traz para cá o Evangelho. O Espiritismo veio na França. Se aqui ia ser coração do mundo, pátria do Evangelho, por que o Espiritismo não veio no Brasil direto? Porque não estava preparado para receber. Toda a parte do desenvolvimento filosófico, do pensamento e do processo de libertação de consciências aconteceu na França, parte na Alemanha, mas principalmente na França. E na Inglaterra também. A gente vê Voltaire, Montesquieu, Rousseau, todos esses grandes filósofos, Diderot, todos eles foram franceses. A culminância do pensamento, o iluminismo e depois o positivismo com Auguste Comte, foi tudo na França. Kardec, acima de tudo, foi um homem brilhante em termos intelectuais, em termos de formação, né? Tanto que nós conhecemos Kardec quando Kardec, mas antes como Hippolyte, os livros dele eram adotados na faculdade, para você ver o nível que Kardec tinha. Porque era necessário espíritos brilhantes, com pensamento livre, que não existia no Brasil, para decodificar o que vinha, fazer um entendimento do que vinha, para depois codificar o Espiritismo. Mas não era lá que estava o coração. O coração ia ser aqui. Tanto que nós temos uma transição. O Espiritismo desaparece na França e vem para o Brasil. Divaldo conta que pelo menos 2 milhões dos espíritas que estão no Brasil são daquela época da França. Então, entre nós, entre 7 milhões, 2 milhões de nós, viemos da França daquela época. Nós trazemos já esse conhecimento dentro de nós. Tanto que muitos, quando estudam, iniciam no Espiritismo, falam, mas eu já sabia isso. Não sabia, mas eu já sabia. Né? É como se aquilo fosse voltando. Porque nós já tínhamos isso na cabeça. Né? Agora, para o quê, então? E por que nós aqui? Porque ninguém nesse planeta tem o que nós temos na mão. Mesmo os espiritualistas que acreditam em muitos preceitos que nós acreditamos, não têm na profundidade, na complexidade, os dados que nós temos. Olha o peso da responsabilidade. Quem é que tem condições de entender o Evangelho, vivenciá-lo e servir de exemplo aos outros? Somos nós. Ninguém tem essa capacidade como nós temos, racionalmente falando. Né? Então, a pátria do Evangelho, que nós não somos, e o coração do mundo, que nós não somos, quem tem que construir? Somos nós. Isso vai depois construir aqui e depois se espalhar pelo planeta através das nossas reencarnações. Porque nós também vamos buscar inconscientemente em outros países, quando estivermos reencarnados em outros países, algo que preencha o que nós acreditamos. E nós vamos ser focos do desenvolvimento dos nossos conceitos espíritas em outros países, para que se estabeleça realmente um mundo de regeneração. Porque se a transição terminasse hoje, o que sobraria na Terra não dá para preencher poços de cauda. A verdade é essa. Infelizmente, a verdade é essa. Né?
Por isso que faz sentido quando Sheila fala que o ponto de culminância é 2.500 por cerca, porque ainda nos restam 2 reencarnações até lá. E faz sentido que o mundo receba todos esses conceitos através de nós. E agora vem a pergunta que os espíritos não querem calar. E eles pedem: o que é que nós estamos fazendo realmente para transformar, primeiro, nos transformarmos? Porque nós sabemos que ninguém transforma ninguém. Mas a gente, quando se transforma, é um modelo, é um guia, é um exemplo para os outros. E os outros se transformam pela nossa transformação. Quem ensinou isso muito bem foi Gandhi, Mahatma Gandhi. Né? Eu não vou contar o caso aqui, porque já passei do tempo faz tempo. Faz tempo. Mas quem quiser, depois eu conto separado. Né? Então, o que nós estamos fazendo realmente? O John Harley, lá de Pedro Leopoldo, ele usou uma frase em São José dos Campos, no encontro dos amigos de Jesus com o Chico, que reflete exatamente o que nós estamos fazendo. Nós espíritas aprendemos a nos odiar fraternalmente. Não somos coesos, vivemos em reinos, em feudos. Se está numa casa, não pode ir para outra casa. Né? Esse é um exemplo. Cadê a fraternidade entre nós? Já começa por aí. E cadê a prática da única coisa que Jesus pediu que nós fizéssemos, que é a prática da caridade? Jesus não falou para a gente ser espírita. Jesus não falou para a gente ser cristão ou católico ou coisa e tal. Ele veio aqui e pediu uma única coisa, que nós amássemos ao próximo. Qual é o volume desse amor que nós temos com relação ao próximo em qualquer sentido? Eu me incluo aqui. Aliás, se eu estou falando mais vezes do que as outras pessoas estão ouvindo, é que provavelmente, eu tenho certeza disso, eu tenho que me incluir nisso. Mas quando eu faço um balanço, pelo menos a meu respeito, eu vejo que a gente não faz nada. Praticamente nada. Você imagina a responsabilidade que nós estamos assumindo na hora que voltarmos. Vocês conhecem o maior hospital psiquiátrico do mundo espiritual? Você sabe qual é? Que é do Eurípides Barçanufo. Só para espíritas. É o maior hospital psiquiátrico que se conhece. Só dirigentes, médiuns, tarefeiros, só espíritas. Esperança. É do doutor Eurípides Barçanufo. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a frase final que eles pedem para eu falar. Jesus, não temam. Segura na mão de Deus, não é isso. Não temam. Quem está no leme dessa nau, que é esse planeta Terra, é Jesus. Não temam. Tudo está certo. Tudo está acontecendo como devia acontecer. O que nós estamos vivenciando, nós estamos sendo forjados para crescermos espiritualmente, e a experiência que vivemos hoje no Brasil é a melhor coisa que nós poderíamos ter tido, embora a gente reclame. Agora, quem está no leme de cada barquinho que é a nossa vida? Está na hora de a gente assumir o compromisso e a responsabilidade de tudo aquilo que eu acabei de falar por pedido deles. Ou a gente faz, ou a gente vai se arrepender muito gravemente. Muito obrigado. E desculpe o horário aí.